Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Queremos desde já trazer também as nossas boas-vindas para você que está visitando a gente, quer pela primeira vez, quer já tenha costume, quer a gente consiga ver você aqui no templo, ou quer você esteja na sua casa através do nosso canal no YouTube. O nosso desejo, a nossa oração, o nosso anseio é que o Senhor continue falando ao seu coração, como já tem falado através de cada louvor, através de cada hino. E o que a Igreja Batista de Apodi tem a dizer aos nossos visitantes? Deus te abençoe. Queria chamar a atenção dos irmãos para um texto bíblico que se encontra no livro de Provérbios, no seu capítulo de número 30, do versículo 7 ao versículo 9, onde a gente vai pensar numa temática bem oportuna para esse início de ano, do primeiro domingo do ano, primeiro dia do ano também. E a gente vai pensar justamente como é que a gente pode encarar o 2023 de uma maneira bíblica, de uma maneira dependente de Deus, de uma maneira fiel ao Senhor. Nós vamos pensar nessa noite em Provérbios 30, do versículo 7 ao 9, sobre uma oração para o ano novo. Uma oração para o ano novo. Provérbios 30, do versículo 7 ao 9, diz assim a palavra do Senhor: Duas coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Que o Senhor aplique no nosso coração essa porção da palavra dele. Meus amados irmãos, o pequeno texto que a gente acabou de ler no livro de Provérbios foi escrito por um homem de Deus que nós conhecemos aí no verso 1 do capítulo 30 como Agur. Diferentemente da maioria do livro de Provérbios, da maior parte dos capítulos de Provérbios, esse texto aqui não foi escrito por aquele rei famoso, aquele rei conhecido, sábio e inteligente, que nós conhecemos por Salomão, uma das pessoas mais inteligentes que já pisaram aqui na terra. Não, esse texto aqui que a gente acabou de ler, foi escrito por um homem sobre o qual nós não sabemos muito a seu respeito, não sabemos no que é que ele trabalhava, não temos uma certeza exata sobre a sua idade, a sua localidade, mas o que nós sabemos é que esse homem, ele aparece aqui, essa única vez em toda a Bíblia. Mas apesar da sua contribuição, ela ser pequena em termos de quantidade de versículos, a contribuição que Agur traz para o livro de Provérbios é uma contribuição significativa, é uma contribuição de peso, é uma contribuição especial. Isso porque aqui nas palavras de Agur nós temos a única oração registrada no livro de Provérbios. Então, se você folhear todos os capítulos de Provérbios, os 31 capítulos de Provérbios, você não vai ver a oração em nenhum outro canto, só aqui, nessas palavras de Agur. A maior parte dos outros capítulos de Provérbios são textos mais horizontais, ou seja, eles falam com as pessoas, eles são para nós, para eu e você, sabedoria prática para o nosso dia a dia, palavras para o nosso coração. Mas aqui nas palavras de Agur, nós vemos o proverbista se dirigindo verticalmente à presença de Deus. Ele está elevando o seu coração a Deus através de uma oração. E uma das características que nós destacamos logo de início sobre essa oração de Agur é que ele ora com intimidade, ele ora como alguém que conhece a Deus. Não temos aqui a oração de uma pessoa que pela primeira vez na vida está se dirigindo a Deus, não, nós temos aqui a oração de um homem que conhece a Deus com profundidade. É tanto que se a gente for ler os 6 primeiros versículos, a gente vai ver que Agur ele tem uma intimidade com Deus, ele conhece o seu Deus. Especialmente, ele tem uma consciência muito clara de que Deus é o Criador. Ele diz, quem subiu aos céus e desceu, no verso 4? Quem pegou os ventos com as suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho, se é que você o sabe? Agur se dirige então a esse Deus que ele conhece com intimidade, que ele conhece não de ouvir falar, mas que ele conhece de perto. E ao fazer essa oração de intimidade com Deus, Agur ele pede basicamente duas coisas diante do Senhor. Ele pede ajuda para a sua vida espiritual e ele pede ajuda também para a sua vida física, para a sua vida material. É isso que vemos no todo da oração. Deus me abençoe, é como se estivesse dizendo assim:
Deus abençoe a minha vida e abençoe a minha vida por dentro e por fora, na minha alma e nos meus bens. Geralmente nós temos a tendência de fazermos uma dicotomia nesse assunto. As pessoas às vezes, especialmente aquelas que não têm mais proximidade com a Bíblia, elas dizem assim: olha, Deus cuida da minha fé, mas eu cuido do resto. Deus cuida da minha fé, mas eu cuido do meu emprego, sou eu que cuido do meu dinheiro, sou eu que cuido do meu tempo, como se houvesse uma dicotomia, como se Deus não estivesse nem aí para aquilo que está aqui fora, como se Deus fosse aquele Deus que só quer a nossa fé, só quer a nossa alma. Mas o que Agur destaca aqui diante de nós, nessa oração, é que diante de Deus está a totalidade da nossa vida. Os cuidados de Deus sobre nós não é só sobre a nossa fé, mas é sobre cada centímetro da nossa existência. Seja a nossa fé, nossas emoções, nosso trabalho, nosso transporte, nosso dinheiro, nosso tempo, nossa agenda, tudo está diante do Senhor. Essa é a verdade que Agur vai destacar nessa oração. E meus amados irmãos, eu acho que uma das lições mais importantes para a gente lembrar nesse início de ano, nesse 1º de janeiro, nesse primeiro domingo que a gente está se reunindo aqui como povo de Deus, é lembrar isso aqui. É lembrar isso aqui no nosso coração. É lembrar que diante de Deus, nesse ano novo, está a totalidade da nossa vida. Toda a nossa vida está tão somente nas mãos de Deus. É a gente reconhecer essa verdade nesse ano de 2023. Olhando então para o nosso texto, para a gente se aprofundar um pouco mais nisso, nós vemos Agur iniciando a sua oração, primeiramente apresentando a Deus uma oração de humildade. Uma oração de humildade. É o que a gente vê aqui nas primeiras palavras do versículo 7. Ele diz no verso 7: 2 coisas te peço, ó Deus. 2 coisas te peço. Agur não tem 2 coisas para exigir para Deus. Agur tem 2 coisas para pedir a Deus. Ele se aproxima de Deus não com orgulho, arrogância, superioridade ou tratando Deus de igual para igual. Não, ele se aproxima de Deus com humildade no seu coração. Ele se aproxima de Deus nessa oração tendo a consciência de que Deus é infinitamente maior do que ele. Deus não é um seu semelhante, Deus não é um seu xará, Deus não é simplesmente um patrão, Deus não é simplesmente um maior do que ele, um superior, Deus é infinitamente maior do que ele. É o que ele vai dizer, inclusive, no versículo 1, no versículo 1 e 2, ele diz: olha, porque eu sou cansado, eu sou demasiadamente estúpido para ser homem, eu não tenho inteligência de ser humano, eu não aprendi sabedoria, eu não tenho conhecimento do santo. É como se Agur ele enxergasse Deus na sua glória, na sua majestade, enxergasse a sua pequenez, ao mesmo tempo que enxerga esse Deus criador, onipotente, onisciente, dono de todas as coisas. Uma oração de humildade. Ele está ali falando com Deus, tendo a consciência de que se não fosse a misericórdia de Deus, ele nem sequer conseguiria soprar aquelas palavras. Ou no caso do texto, escrever essas palavras que ele está escrevendo aqui. É assim que Agur ele se aproxima da presença de Deus, com humildade. O contrário disso é o orgulho. É aquela pessoa, por exemplo, que acha que pode viver sem Deus. É aquela pessoa que, diferentemente de Agur, não tem necessidade de pedir 2 coisas para Deus. Pedir 2 coisas para Deus, não preciso disso, eu posso viver sem Deus. Pedir uma coisa para Deus, não tem para quê. Pedir 10 coisas, não tenho para quê ter Deus na minha vida. O contrário de Agur é o orgulhoso, é o presunçoso, é o prepotente. Ou então pior do que aquela pessoa que acha que pode viver sem Deus, que não precisa pedir nada para Deus, é aquela pessoa que acha que pode exigir algo de Deus. É aquela pessoa que se aproxima de Deus não com 2 pedidos, mas com 2, 3, 5 ordens. Como se Deus fosse o seu empregado. Como se Deus fosse uma pessoa qualquer. Pode parecer coisa de outro mundo, mas se nós tivéssemos nessa noite a oportunidade de visitar algumas igrejas ditas evangélicas no nosso Brasil, talvez até na nossa cidade, nós veríamos que num culto como esse, no primeiro culto do ano, sabe o que está acontecendo? 7 cultos para você determinar a sua vitória. Os crentes lá determinando: eu determino que esse ano de 2023 eu venha conseguir o meu emprego, eu seja curado dessa doença, eu determino que nesse ano de 2023 eu venha ter mais dinheiro, eu determino que em 2023 eu vou casar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, como se o indivíduo ele pudesse dar ordens ao próprio Criador. Orações religiosas, porém orações orgulhosas, muito diferente dessa postura humilde que a gente vê aqui no coração de Agur, na oração de Agur. Ele se aproxima com 2 pedidos mostrando a sua humildade. Mas não só a sua humildade,
Agur se aproxima de Deus não só com essa petição, mas ele se aproxima de Deus apresentando também a sua ambição. A sua ambição. É o que diz a parte final do versículo 7. Ele diz assim: não recuse o meu pedido antes que eu morra. É a ambição de Agur. Geralmente nós temos a tendência de achar que pessoas humildes são pessoas desleixadas. Fulano de tal, ele é humilde, ele não se importa com nada, ele não está nem aí, tanto faz como tanto fez, se der certo deu, se não der não deu, se tem muito está bom, se tem pouco está bom também, como se a pessoa humilde necessariamente fosse aquela pessoa desleixada, aquela pessoa que não está nem aí, aquela pessoa que só está de boa. Mas o que nós vemos aqui na pessoa de Agur é que apesar dele ser uma pessoa humilde, ele é também uma pessoa ambiciosa. Ele é uma pessoa que enxerga claramente o alvo que ele tem na sua vida, a ambição que ele tem no seu coração. E quando Agur usa a expressão aqui, antes que eu morra, no texto, no verso 7, a parte B, ele está justamente mostrando a força da sua ambição. Deus, eu quero isso aqui. Antes que eu morra, eu peço que o Senhor me dê isso aqui. Às vezes a gente utiliza essa expressão, a gente utiliza no nosso dia a dia. Olha, antes de eu morrer, eu vou visitar aquela cidade. Eu vou lá, vou tirar uma foto naquela cidade, antes de eu morrer. Não, antes de morrer, eu tenho que passar no concurso. Não, antes de morrer, eu quero me formar. Antes de morrer, eu quero encontrar meu marido, eu quero encontrar minha esposa, eu quero encontrar minha costela. Antes de morrer, eu quero ver os meus netos, eu quero ver os meus bisnetos. Às vezes a gente usa essa expressão, mostrando esse sonho que a gente tem no nosso coração, esse alvo que nós temos na nossa vida. Quando Agur diz então aqui, que esse pedido não deve ser recusado, ele diz, não recuse o meu pedido antes que eu morra, ele está mostrando justamente a força da ambição do seu coração. Deus, eu não tenho nenhum direito de exigir alguma coisa do Senhor, mas Deus, por favor, antes de eu morrer, me dê isso aqui. É a ambição do seu coração. E quando a gente cava fundo nessa expressão, antes que eu morra, aqui no texto original, a gente percebe que todas as vezes que essa expressão hebraica aparece no Antigo Testamento, ela se refere a alguém que está à beira da morte. Antes que eu morra, se você procurar no Antigo Testamento, essa expressão no hebraico original aparece 4 vezes. Todas essas 4 vezes é alguém que está quase morrendo, é alguém que está à beira da morte. Muito provavelmente, então, quando Agur faz esse pedido para Deus, ele está sentindo o calor da morte se aproximando da sua alma. Ele está falando aqui como um homem moribundo, talvez um homem que já viveu os seus muitos anos de vida, e agora, com a proximidade da morte, ele consegue enxergar claramente aquilo que é importante. Quando a gente está vivo com saúde, tranquilo, sentindo a morte a milhares de quilômetros de distância, a gente geralmente não percebe o que é importante na nossa vida. Mas se você quer ter clareza, ou quer ver alguém enxergar claramente o que é importante na vida, veja alguém que está à beira da morte. Ela enxerga com muita clareza o que é realmente importante. Ela consegue identificar, separar e discernir todas as trivialidades daquilo que realmente importa. Agur aqui, muito provavelmente se aproximando da sua própria morte, ele olha no retrovisor da sua história, ele faz uma retrospectiva não só do seu ano, mas de toda a sua vida, e consegue então ver o que é mais importante, ver algo que ele quer antes de morrer. Então ele pede a Deus para conseguir chegar até o fim sem ser desamparado. Ele pede a Deus, nessa altura do campeonato, para conseguir chegar até a linha final com a sua cabeça erguida, com os seus pés firmes. É com essa humildade, meus irmãos, e com essa resolução também, que Agur se aproxima de Deus. Olhando para o início dessa oração, uma das lições que saltam para os nossos olhos, diante dos nossos olhos, é que assim como Agur, o melhor sentimento que nós podemos ter para encarar esse ano novo é humildade. É humildade. O melhor sentimento que a gente tem para encarar 2023 é tendo essa consciência da grandeza de Deus, da nossa pequenez e de que todos os nossos dias estão em suas mãos. É humildade. Encarar um ano novo com humildade. Não é encarar um ano novo achando que nós podemos encarar o que vier sozinhos. Não, eu faço e desfaço, porque eu sou, eu posso. Eu faço chover, eu faço sol, tudo que aparecer aqui eu desenrolo. Porque eu sei isso, porque eu sei aquilo, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Não, eu sobrevivi aí, eu já passei por uma seca em tal década, eu já passei por um enchente em outra década, apareceu essa pandemia, eu tirei de letra, então aqui eu posso fazer tudo. Eu tiro de letra 2023. Arrogância, orgulho. A postura do crente nesse ano novo não é se apoiando nessas coisas erradas. Não, porque eu tenho dinheiro, eu posso lidar com 2023.
Não, porque eu tenho fé, eu sou muito crente, eu posso lidar com 2023. Eu tenho muitos amigos, eu tenho muita influência, eu tenho muita experiência de vida. Não, porque em 2023 a minha camisa era dessa cor, a minha calça era dessa outra cor, meu sapato estava dessa cor e o meu boné estava brilhando. Eu posso encarar 2023 de qualquer jeito, porque eu estava com esse look. Não é com nenhuma arrogância, nenhuma prepotência desse tipo. Mas nós aprendemos aqui que a melhor maneira de encarar o ano novo é com humildade. Anos atrás preguei sobre um texto de Tiago na nossa virada de ano, que continua sendo tão relevante hoje como foi naquela noite. Tiago capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 15, é o texto que eu mais me lembro quando se aproxima um novo ano. Tiago 4, 13 ao 15, parafraseando aqui para vocês, Tiago diz isso: escutem vocês que dizem, hoje ou amanhã nós iremos a tal cidade, lá nós vamos passar um ano, nós vamos negociar, nós vamos ter lucro. Aí Tiago diz, vocês não sabem o que é a vida de vocês. A vida de vocês é como um vapor que logo se desvanece. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isso e aquilo. Ou seja, a melhor maneira da gente encarar a nossa vida é em total dependência do Senhor, é com humildade. Não é achando que estamos no controle de tudo, não é achando que a nossa vida, os nossos dias e projetos estão em nossas mãos, mas é tendo a consciência clara, acima de tudo, que os nossos dias estão nas mãos do Senhor, que a nossa vida está nas mãos de Deus. É assim que a gente encara esse novo ano, com essa humildade que Agur exemplifica diante de nós aqui no texto. Mas não só com isso, meus irmãos. Outra qualidade que nós vemos na oração de Agur aqui, além da sua humildade, é também o seu desejo por integridade. O seu desejo por integridade. No versículo número 8, a parte inicial do versículo, nós vemos Agur pedindo a bênção do Senhor sobre o seu caráter, sobre a sua pessoa. Ele não consegue ser íntegro sozinho, ele não consegue ser correto sozinho. É por isso que no versículo 8 ele começa pedindo a ajuda de Deus. Eu peço a Deus, diz ele, que afaste de mim. O que é isso? É um SOS, é um pedido de ajuda. Pedir ajuda é a gente reconhecer as nossas limitações. Quando você pede ajuda, você está dizendo que não consegue. Quando Agur pede a ajuda de Deus para ser íntegro, para vencer suas falhas, ele está mostrando aqui que depende de Deus. Ele não, é por isso que ele pede que Deus afaste dele tudo aquilo que o afasta de Deus. Ele não é autossuficiente. Ele não está ali achando que com a sua determinação, com a sua força de vontade, ele vai conseguir vencer seus próprios pecados. Ele está consciente de que depende tão somente do Senhor. As suas falhas podem ser um peso demais para ele, mas não para Deus. É por isso que ele pede a ajuda do Senhor. Em um certo sentido, essa petição que Agur está fazendo aqui, na verdade tem muitos paralelos aqui nessa oração com a oração do Pai Nosso. E a gente vai destacar esses paralelos quando a gente vai caminhando por o texto. O que Agur está pedindo aqui é basicamente aquilo que Jesus Cristo ensinou os seus discípulos a pedirem em oração. Santificado seja o teu nome. É a gente pedir forças a Deus para viver uma vida cada vez mais plena de santificação, de pureza. Então, quando Agur diz assim, Deus, eu peço que o Senhor afaste de mim o pecado, ele está dizendo isso, santificado seja o seu nome. Eu peço que o Senhor me ajude a vencer todos aqueles fardos que são pesados demais para as minhas pernas torpes. Eu peço que o Senhor me ajude a vencer e arrancar todas aquelas raízes que estão encravadas duramente demais, profundamente demais no meu coração. É a consciência de que ele depende de Deus no caminho da santificação. É aquela criança que enxerga que não pode se virar sozinho e pede automaticamente ajuda ao seu pai forte. É essa ajuda que Agur está pedindo diante de Deus para se livrar dos seus defeitos, para viver uma vida de integridade. Mas quais são esses defeitos que Agur deseja se livrar? Agur pede proteção aqui contra o quê? Ele vai dizer ainda no versículo 8, afaste de mim a falsidade e a mentira. Ele pede proteção contra o engano, falsidade e mentira, engano. Um comportamento extremamente comum na nossa sociedade, especialmente na vida daquelas pessoas que não amam a Deus. Facilmente as pessoas do nosso mundo, elas estão enganando. Às vezes estão enganando a si mesmas, deixando de enxergar os próprios pecados, deixando de enxergar os próprios defeitos, deixando de enxergar sua necessidade de salvação, necessidade de Jesus Cristo. Às vezes estão enganando uns às outras para conseguir benefícios. E isso em todas as classes, em todas as camadas da nossa sociedade. É o político que vai enganar para conseguir votos, falsos pastores que vão enganar para conseguir dinheiro,
filhos que vão enganar os pais para conseguir escapar de um castigo, juízes que vão enganar para conseguir favores para si mesmos, cidadão que vai conseguir enganar para tentar benefícios ilegais, o marido que vai enganar a esposa que engana o marido encobrindo alguma coisa. A gente vive num mundo recheado de engano, recheado de mentira. A nossa sociedade normalizou de tal modo a mentira que a gente tem hoje o famoso dia da mentira. O dia da mentira, 1º de abril. O ano passa voando, já a gente está lá. Uma sociedade que trata a mentira como uma coisa normal. Na época de Agur, era diferente? Não era diferente. O mundo de Agur era um mundo de engano. Era um mundo de mentiras, era uma sociedade permeada pela falsidade, pela mentira, por aquilo que não continha verdade. Era um mundo como o nosso. E é por isso que, rodeado nesse contexto de engano, Agur ele vai pedir a proteção de Deus. Eu peço que o Senhor afaste de mim a mentira e a falsidade. O que isso significa? Significa, em primeiro lugar, meus irmãos, que Agur ele está orando para não enganar ninguém. Para não enganar ninguém. Ele não quer fazer uma vítima da mentira. Ele não quer ser usado para danificar ou prejudicar a vida de alguém sendo um instrumento de mentira. Ele não quer. Ele não quer perder a sua honra enganando as pessoas e ser taxado como mentiroso. Olha, se Agur disser alguma coisa, você corta por 3, porque ele é conhecido por ser mentiroso. Agur não quer isso para a vida dele. Ele diz: Deus, não permita que eu venha enganar, que eu venha mentir para ninguém. Não permita que eu se torne uma pessoa desacreditada. Mas o sentido aqui no texto, penso eu, não é só ativo, mas é também passivo. O que Agur está pedindo aqui é dizendo mais ou menos isso: Deus, eu não quero ser enganado. Eu não quero que as pessoas me enganem. Eu não quero ser uma vítima nesse mundo de falsidade. Eu não quero ser prejudicado pela mentira dos outros. É por isso que Agur, de uma maneira humilde, ele pede a proteção de Deus sobre si mesmo. Afasta de mim a falsidade, afaste de mim a mentira. Em suma, o que Agur está pedindo aqui na presença de Deus é para que ele tenha um caráter santo, é para que ele viva com integridade, é para que ele viva com honestidade, é para que ele viva de uma maneira respeitável, é para que ele viva de uma maneira tranquila. É isso que Agur está pedindo. Ele não está pedindo primeiramente sobre os seus bens, ele não está pedindo pelo que ele tem, ele está pedindo pelo que ele é, ele está pedindo pela sua pessoa, ele está pedindo pela sua alma, pelo seu caráter. E isso ensina uma lição muito importante para nós nesse novo ano. Irmãos, uma das principais prioridades que eu e você devemos ter nesse novo ano é aqui, é o nosso caráter, é quem nós somos como pessoas, é aquilo que está no nosso coração. Muitas vezes as pessoas... Então dificilmente você vai ter uma pessoa chegando no ano novo dizendo: nesse novo ano eu quero amar mais, eu quero ser mais humilde, eu quero ser mais santo, eu quero ser mais honesto, eu quero ser mais íntegro. Muitas vezes, por causa, claro, do nosso contexto materialista, consumista, muitas vezes o ano novo se projeta diante de nós através de coisas, não de virtudes, mas de coisas. Eu quero conquistar isso, eu quero conquistar aquilo, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, eu quero ganhar isso, eu quero ganhar aquilo. Muitas vezes nós esquecemos as virtudes para dar lugar a coisas que não valem a nossa atenção. Quando Agur começa essa oração humilde diante de Deus, ele não está pensando sobre o que ele tem. Primeiro, ele está pensando sobre quem ele é. Ele não pede riqueza ou pobreza e depois ele vai pedir por integridade, não. Ele primeiro começa com integridade. É por isso que na oração do Pai Nosso, santificado seja o seu nome, vem antes do pão de cada dia nos dá hoje. Por quê? Porque é mais importante o que nós somos do que o que nós temos. Em outras palavras, qual é a melhor forma da gente viver um ano melhor em 2023? É sendo uma pessoa melhor, buscando integridade. Nesse ano de 2023 eu vou ser um pai melhor. Eu vou criar os meus filhos com mais intensidade, no temor do Senhor, na instrução do Senhor. Eu vou criar os meus filhos como mãe com mais integridade, na disciplina do Senhor. Eu vou ser um pai melhor, eu vou ser um filho melhor. Eu vou honrar mais os meus pais. Eu vou me sacrificar mais pelos meus pais, eu vou me entregar mais por eles, eu vou obedecer mais a eles. Nesse ano de 2022 eu vou ser um empregado melhor, eu vou ser um patrão melhor, eu vou ser conhecido na minha vida profissional como um servo, uma serva de Deus. Nesse ano de 2023, melhor dizendo, eu errei, não foi? Nesse ano de 2023, é o costume, né? Saiu do ano agora, o primeiro dia. Eu vou ser um marido melhor, eu vou amar mais sacrificialmente a minha esposa,
eu vou trabalhar mais pela santificação da minha esposa, vou pastorear mais o coração da minha esposa, como Cristo santificou a igreja. Eu, como esposa, nesse ano 2023, eu vou apoiar mais o meu marido, eu vou auxiliar mais o meu marido, eu vou ser, acima de tudo, nesse ano 2023, um cristão melhor. Eu vou me dedicar mais à oração, eu vou ler mais a palavra do Senhor, eu vou estar presente mais na igreja, oração, culto de doutrina, escola bíblica, culto à noite, eu vou servir, eu vou colocar meus dons à disposição da igreja, vou colocar meu tempo, eu vou ser entrosado no corpo de Cristo, eu vou colocar meu tempo, o meu dinheiro, os meus dons, minhas habilidades para servir no reino de Deus, um cristão melhor. É uma resolução totalmente apropriada para o ano de 2023, ser uma pessoa melhor, mais do que ter coisas melhores, um carro melhor, uma moto melhor, um carro melhor, um emprego melhor, um salário melhor, mais do que isso, é você ser uma pessoa melhor, é você ser uma pessoa melhor e buscar a integridade, assim como Agur procurou nessa oração. Mas, continuando o nosso texto, meus irmãos, a gente vê que as nossas prioridades, elas não devem parar por aí. Nós vemos aqui na continuação do texto, que depois de Agur orar pelo seu caráter, ele ora também pelas suas posses, ele ora também por aquilo que ele possui. Nós vemos a oração de Agur, a partir da parte B do versículo 8, como uma oração por simplicidade. Por um lado, a gente vê Agur orando para não cair no extremo da pobreza. Ele não quer cair no extremo da pobreza. O texto vai dizer assim, parte B do verso 8, não me deis a pobreza. Aí lá no finalzinho ele diz, para não acontecer que empobrecido venha furtar e profane o nome do Senhor. Do que Agur está falando aqui? Agur está tocando um dos piores pesadelos que eu e você temos na nossa vida como seres humanos. O pesadelo de falir. O pesadelo de acordar no meio do nada e não ter absolutamente nada. Especialmente você que é pai, mãe, avô, avó, tem a responsabilidade de sustentar uma casa. O pior pesadelo na sua vida é você não ter mais nada. É os seus filhos pedirem pão e você não terem pão. É os seus filhos estarem no meio da chuva e você não ter o teto. É os seus filhos ficarem com os olhos pesados de sono e você não ter onde os colocar para dormir. É o pesadelo de falir, é o pesadelo de não ter nada. É o que Agur está tocando aqui, é o desespero daquela pessoa que não tem absolutamente nada, nem comida, nem emprego, nem salário, nem roupas, nem segurança, nem nada. E Agur não quer experimentar isso. Ele diz, não me des a pobreza, não deixa eu falir completamente. Mas a razão que ele tem para evitar essa situação dramática e extrema é intrigante. Agur diz que não quer viver esse quadro dramático porque se a vida ficasse difícil demais, ele poderia abandonar a Deus. Ele ficaria sujeito naquela situação extrema a roubar, a tomar dos outros para ter para si mesmo. Ele diz, Deus não me dê a pobreza, não é porque eu não quero sofrer, Deus, é porque eu não quero pecar contra o Senhor. É intrigante, a maneira de Agur pensar aqui é extremamente profunda. Se a gente estivesse conversando com ele, escutando assim a conversa dele, Agur, realmente, né, a gente cair numa falência completa, quebrado e tudo, é difícil, né, a gente sofre muito. Ele diz, não é nem tanto por isso. É porque eu não quero, nessa situação, abandonar o meu Deus. Ser tentado a roubar e acabar abandonando a pessoa de Deus. Ele vai dizer, o resultado desse roubo, se isso acontecesse, seria justamente a profanação do nome de Deus, para que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. No verso 4, como eu já li para vocês aqui, Agur apresenta esse nome excelso e glorioso de Deus. É o nome do Criador, é o nome do majestoso Rei dos Reis, é o nome do dono do universo. Profanar esse nome seria muito pior para Agur do que qualquer privação que a pobreza traz, do que qualquer escassez de alimento, de roupa, de moradia ou de segurança. Ele diz, se isso acontecer, se a vida ficar difícil demais, se eu for tentado a roubar, cair nessa tentação de roubar, eu vou acabar profanando o nome de Deus. Como é que isso iria acontecer? Tem muitas formas. Talvez Agur tenha em mente aqui, por exemplo, um ladrão que roubou, ele está no tribunal, ele faz o seu juramento de falar tão somente a verdade em nome de Deus, como acontecia já naquela época, e mesmo assim ele jura de pés juntos que não roubou, que não cometeu o erro, que não cometeu o crime. O que ele está fazendo com isso? Ele está colocando o nome de Deus na lama, profanando o nome de Deus, quebrando o segundo, o oitavo e o nono mandamento, usando o nome de Deus em vão, roubando e dando falso testemunho. Talvez Agur tivesse com isso em mente. Ou talvez Agur estivesse se referindo aqui, talvez ao escândalo que o seu roubo traria para o nome de Deus.
porque as pessoas iriam olhar para Agu e dizer assim: olha, está vendo esses crentes aí? São todos abandonados. Está aí Agu dizia que era um homem de Deus, que servia a Deus, está aí, Deus abandonou ele teve que roubar para sobreviver. Um escândalo. As pessoas iriam olhar para Agu naquele roubo e iriam perceber que não vale a pena servir a Deus, ou entender que não vale a pena servir a Deus. Ou talvez Agu estivesse aqui pensando na acusação generalizada, né, que o roubo dele poderia trazer para o povo de Deus. Olha, está vendo, esses crentes são tudo assim, ó, que nem Agu não dizia que era crente, era santinho, era salvo, está aí roubando. Esses crentes são todos hipócritas, não é assim que as pessoas fazem às vezes? Um crente erra e a generalização já acontece ali, todo crente é hipócrita, todo pastor é ladrão, todo crente usa uma máscara, isso e aquilo. Agu talvez estivesse com medo disso. Ele diz: Deus, não permita que a vida se torne difícil demais para mim, que eu venha cair na tentação de roubar, e o seu nome, o glorioso nome do Senhor, seja colocado na lama. No fim das contas, meus irmãos, o principal prejudicado na mentalidade de Agu não seria ele por ser preso, não seria o seu próximo por ser roubado, o principal prejudicado seria o nome de Deus por ser profanado. A mente de Agu não está em si mesmo, não está nos outros, está tão somente em Deus. Deus não permita que isso aconteça, para que o seu nome não seja profanado. Por outro lado, nós vemos na continuação da oração que Agu ora para não cair também no extremo da riqueza. Agu, realmente, né? A gente cair no extremo, né, de não ter nada. O negócio é a gente pedir a Deus para enricar, né, para ter sobrando. Agu diz: não, vamos com calma. Olha o que Agu diz aqui, outra sabedoria transcendente. Ele diz: não me des a riqueza. Não me dê riqueza? O que é isso, Agu? Não me des a riqueza. Aí mais tarde ele vai dizer: para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Os irmãos sabem que, assim como o pior pesadelo de uma pessoa é perder tudo, como a gente viu aqui, o maior sonho, às vezes, de uma pessoa é ganhar tudo. É o sonho de enricar, é o sonho de ter muito dinheiro. É tanto que, se a gente pudesse fazer uma entrevista aí na virada de ano, entre 100 pessoas, quantas delas pediram riqueza, pediram prosperidade, pediram dinheiro sobrando, a gente veria que o número talvez ultrapassasse a casa dos 90%. Por quê? Porque esse sonho de ter muito dinheiro, esse desejo de enricar, de prosperar exageradamente, é algo que faz parte do coração do ser humano, é um pedido comum que as pessoas fazem, especialmente em virada de ano. Eu vou colocar aqui uma camisa amarela, uma calça amarela, que o dinheiro vai ser atraído, vai cair direto no meu bolso, direto na minha conta. É o desejo que a pessoa tem de ficar rica, é o desejo que a pessoa tem de enricar. Mas Agu, ele é sábio o suficiente para saber que essa riqueza, essa prosperidade, ela carrega consigo um perigo. Um perigo. Qual é o perigo que ele destaca aqui? O perigo de esquecer de Deus. O perigo de estarmos tão abraçados pelas coisas materiais desse mundo que esquecemos o Senhor, que esquecemos de Deus. O que Agu está dizendo aqui, meus irmãos, eu vou enfatizar isso mais de uma vez. O que Agu está dizendo aqui não é que prosperar é errado, não é isso que ele está dizendo. O que Agu está dizendo é que prosperar é arriscado. É arriscado, tem suas vantagens, mas tem também as suas desvantagens. Agu diz aqui, conhecendo a si mesmo, que se ele ficasse rico, qual era o perigo que ele poderia cair, o erro que ele poderia cair? O erro de negar a Deus. Aquela pessoa que deixa a sua riqueza, o seu comodismo, o seu conforto material subir na sua mente e acaba esquecendo de Deus. Então Agu iria olhar para esse Deus que estendeu os céus e a terra, esse Deus que amarra as águas na sua cintura, e perguntar: quem é você? Quem é o Senhor? Ele vai dizer: se isso acontecer comigo, eu corro o perigo de cair numa completa amnésia espiritual, esquecer de quem é o Senhor, da importância dele na minha vida. É com esse autoconhecimento que Agu ele pede proteção diante dos extremos da vida. Proteção. Sabe qual é um paralelo muito forte disso aqui com a oração do Pai Nosso? O que Agu está pedindo, tanto nessa questão da pobreza e da riqueza, é basicamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou para nós lá: não nos deixes cair em tentação. Jesus, Deus Pai, não permita que eu venha entrar numa situação que me afaste da sua presença, não me deixe cair em tentação, não deixe que os meus pés sejam colocados sobre um terreno escorregadio que me arraste para longe de Ti, seja na pobreza ou na riqueza, no A ou no B, em qualquer situação da vida, não deixe que o meu coração se afaste do Senhor. O que nós aprendemos com Agu aqui, meus irmãos, é que qualquer situação de vida,
que nos afaste de Deus, ela é perigosa. Ela é perigosa. Novamente, enfatizando isso. Agur não está dizendo que ser pobre é errado ou que ser rico é errado. Não. Ele não trata uma situação como solução da outra. Não, o problema aqui da pobreza é resolvido quando você fica rico. Não, o problema da riqueza é você fazer um voto de pobreza e ficar pobre. Não, Agur não está pensando na situação, ele está pensando no coração. O que Agur está destacando aqui é que qualquer situação de vida tem o potencial de nos afastar de Deus. É isso. Qualquer situação que a gente passa na nossa vida, qualquer extremo, tem o potencial de afastar o nosso coração de Deus. Vamos usar aqui, por exemplo, a riqueza como exemplo. Porque a riqueza é, de fato, a prosperidade é um dos principais alertas que Jesus traz no Novo Testamento. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer mais ou menos isso: rapaz, eu não prestava para ser rico, não. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: rapaz, eu não prestava para ser rico, não. E o pior é que, por mais que a gente diga isso com um certo grau de brincadeira, às vezes algumas pessoas podem dizer isso com sinceridade no coração. Rapaz, se eu fosse rico, eu digo que eu não era crente, não. Se eu fosse rico primeiro, eu não ia ligar para esse negócio de pecado da gula. Eu tenho dinheiro para comprar, eu ia comprar a melhor comida, ia comprar a maior quantidade possível. Negócio de gula para mim não existe mais, não. Se eu fosse rico, o negócio está na igreja. Se eu fosse rico, eu ia estar um fim de semana em Nova York, outro fim de semana lá em São Francisco, e outro em Paris, e outro em Londres. Em hora dessa eu ia estar no shopping, iria estar em Copacabana, iria estar ali, iria estar acolá. Se eu fosse rico, eu acho que eu me desviava. Ou se eu fosse rico, eu acho que eu não dava o dízimo, não, que o valor ia ser muito alto, negócio de dar dízimo. Se eu fosse rico, eu acho que eu não ia servir na igreja, não. Eu me rebaixar se eu fosse rico. Às vezes parece engraçado essa expressão que a gente costuma ouvir dizer: queira Deus que a gente nunca tenha dito. Mas às vezes isso demonstra com muita clareza o tipo de postura que Agur está descrevendo aqui. Deus não permite que eu esteja numa situação de vida que me afaste da sua presença. Não permite que eu esteja em qualquer situação de vida, ou em pobreza ou em riqueza, que me afaste da sua presença. O que Agur está ensinando aqui, meus irmãos, não é a gente evitar a prosperidade. O que Agur está alertando aqui os nossos corações é o perigo da prosperidade, de sermos engolidos por esse mundo materialista. Então o problema não é a gente trabalhar para prosperar no novo, não tem problema nisso, isso é legítimo, isso é bom. Nosso mundo é difícil, o nosso Brasil é acabado. A gente tem que trabalhar, dar duro mesmo para conseguir a melhor condição que a gente consegue, mas o problema é quando a gente começa a idolatrar a riqueza. É quando a gente olha para o ano e vê que o único objetivo que nós temos esse ano é conseguir mais riqueza, avareza, cobiça. É aí onde o pecado nasce. Em muitas igrejas, como eu até já destaquei para os irmãos, essa mentalidade avarenta se torna litúrgica. Vamos fazer 7 cultos aqui para 2023 você prosperar. Coloque aqui a sua oferta santa na fogueira, porque se você colocar, vai receber em dobro, vai receber o triplo, isso e aquilo. Usando a própria religiosidade para levar as pessoas para longe de Deus. Mas como Agur alerta aqui, meus irmãos, a prosperidade que destrói a nossa vida espiritual, ela é prejudicial. É o alerta que ele traz ao nosso coração. Qualquer situação de vida, então, tem o potencial de nos levar ao pecado, e nós devemos manter isso em mente nesse novo ano. É por isso que no finalzinho da oração, para a gente partir para o nosso encerramento, a oração que Agur faz é por simplicidade. Tudo bem, Agur, você não quer dinheiro, você não quer pobreza, o que você quer então? Verso 8, a parte B. Dá-me o pão que me for necessário. Dá-me o pão que me for necessário. A palavra aqui é uma sinédoque, é uma figura de linguagem. O pão que Agur se refere aqui não é o pão literal, o pão material. Ele não está dizendo: Deus, eu quero só 3 pães, um para de manhã, um para de tarde e um para a noite. Não, não é o pão literal que ele está falando aqui. O pão aqui representa todas as necessidades básicas do ser humano. Deus, me dê apenas o que eu preciso. Me dê apenas o alimento necessário, a roupa necessária, o emprego, a saúde, a segurança, é o básico. É a mesma forma de linguagem que o Senhor Jesus Cristo utilizou na oração do Pai Nosso para ensinar a gente a pedir o pão de cada dia. Não é o pão que a gente compra na padaria. É as nossas necessidades, é aquilo que a gente precisa para viver uma vida digna desse mundo. É isso que Agur está pedindo diante de Deus: me dê apenas o pão que me for necessário. Em ambos os casos, tanto na oração de Provérbios como lá na oração do Sermão do Monte de Jesus, nós vemos aqui Agur pedindo aquilo que é suficiente para si mesmo. É como o maná do deserto. Caía o maná a cada dia, não sobrava, nem faltava para ninguém. Era o necessário, era o suficiente. E o anseio final de Agur, aquela oração que ele fazia antes de morrer, aquela ambição que ele tem no seu coração, é isso aqui.
é estar bem com Deus em qualquer situação. Toda essa oração é enraizada nesse desejo que esse homem tem de ter comunhão com Deus. Toda petição é enraizada nisso. Eu quero mais de Deus. Eu quero estar bem com Deus. Agur não é um masoquista que gosta de sofrer na pobreza, nas privações da pobreza. Ele também não é um hedonista carnal que gosta das regalias da riqueza. Não, ele é um homem que quer viver com Deus na simplicidade, em toda e qualquer situação. Como o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é ter sobrando, diz o apóstolo Paulo. Eu sei o que é passar necessidade. Eu aprendi em todas as coisas a estar contente. É a simplicidade de um homem que quer viver com Deus. É uma sugestão excelente para o nosso ano novo. Toda vez que a gente se aproxima de um ano novo, a gente fica imaginando as situações tão imprevisíveis que a gente vai enfrentar. Na família, nos negócios, na vida profissional, nas emoções, no financeiro, na parte dos estudos. A gente fica imaginando aquelas situações totalmente imprevisíveis, ocultas naquele calendário de 365 dias. Mas o que nós aprendemos aqui com Agur, meus irmãos, é que o alvo que nós devemos manter em tudo isso é estar bem com Deus em toda e qualquer situação. Estar bem com Deus em toda e qualquer situação. Você pode orar por prosperidade, você pode orar para Deus lhe dar mais, mas acima de tudo, ore por saciedade na presença de Deus. Ore para estar bem com Deus. Deus, se o Senhor quiser me dar uma beirinha a mais, glória a Deus, eu vou aceitar. Se o Senhor me fizer prosperar, glória a Deus por isso. Se o Senhor quiser tirar um pouquinho, glória a Deus pelo Senhor, mas Deus, uma coisa que eu te peço, esteja comigo. Esteja comigo. Esteja comigo. Agur diz, se for para colocar na balança a riqueza e a sua presença, eu quero a sua presença. Se for para colocar na balança a pobreza e a sua presença, eu quero a sua presença. É o que Agur pede. Ele quer tão somente estar bem com Deus em qualquer situação. Um paralelo muito forte disso, para a gente encerrar, é o texto que está lá em 1 Timóteo, capítulo 6. Vou pedir a ajuda do nosso irmão Cauã. Vamos lá, Cauã, para a gente ler juntos como igreja e encerrar essa mensagem. 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 6 em diante, são palavras do apóstolo Paulo que parecem reencarnar essa oração de Agur. 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 6, Paulo fala quase a mesma coisa do que Agur está ensinando aqui no nosso texto. Ele diz o seguinte, 1 Timóteo 6, versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, pão que me for necessário. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo com quem nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, atormentando a si mesmo com muitas dores. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Lembra de Agur? Afaste de mim o engano, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, a perseverança, a mansidão. Está aí um versículo bom para ser nossa meta no ano novo. Fuja do pecado, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Então, assim como Agur, assim como Paulo nessas palavras, meus irmãos, os desafios que temos de viver no nosso novo ano é exatamente esse. Resumindo, então, essa oração que Agur apresenta aqui. É uma oração de humildade. É quando reconhecemos nesse novo ano que a totalidade da nossa vida física e espiritual está nas mãos de Deus. Não está em nossas mãos, está nas mãos de Deus, primeiramente. A oração de Agur é também por integridade, é a gente reconhecer nesse novo ano que devemos estar mais interessados naquilo que somos como pessoas do que naquilo que temos nesse mundo. E terceiro, é uma oração por simplicidade. É onde a gente ora a Deus pedindo a Ele contentamento, agradecendo pelo que nós já temos e pedindo a Ele livramento. Deus, me livre nesse novo ano de qualquer situação que me afaste da sua presença. É assim que de fato nós podemos encarar esse ano novo com alegria, com fé, com simplicidade em nossos corações. Que Deus então aplique esse texto em nossos corações e nos abençoe com essa palavra.